Olá, senhoras, olá, senhores, saudo a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado por você estar aqui, por você estar curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Enquanto a gente está falando, vai ter um especialista falando agora do Rio de Janeiro. Eu queria que você aproveitasse para curtir, compartilhar. Isso é muito importante, pessoal, você se inscrevendo e compartilhando aqui, tá bom? Vamos acompanhar o que esse senhor vai falar sobre 8 de janeiro, é muito importante. Vamos lá, vamos ouvir? Nós tivemos, na semana, uma tentativa de golpe na Bolívia. Como é que foi feita essa tentativa? O general que pretendia, era um general, levou tanques para frente do palácio, levou soldados armados para frente do palácio, e por fim, isso foi suspenso. O presidente conseguiu manter a democracia na Bolívia. Se nós compararmos o que é um golpe de Estado, e aí houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, com o que houve no dia 8 de janeiro, quantos fuzis tinham aqueles que estavam chegando? Quantos tanques estavam apoiando aqueles que entraram? Quantos revólveres foram confiscados? Nenhum. Uma baderna. Teria que ser punida com uma baderna. Mas dizer que foi um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, sem nenhuma arma, um pequeno contingente das Forças Armadas foi suficiente para levar todo mundo preso, sem dar um tiro. Compreende, pois, o projeto que estão pretendendo levar para o Congresso Nacional é anistia para esses cidadãos. Nenhum deles, a grande maioria, sem nenhuma passagem nunca pela polícia. Todos trabalhadores com empregos definidos e foram considerados golpistas e com atentado violento à democracia. Aliás, há atentado violento à democracia que não seja golpe, há golpe que não seja atentado violento à democracia, mas para que a pena fosse maior, disseram que eram dois crimes, golpe e atentado violento à democracia. Condenados, a maioria, por 17 anos. Brasileiros, cidadãos, baderneiros, que tinham que ser punidos. Baderneiros, como foram os baderneiros do PT e do MST, quando invadiram e destruíram dependências do Congresso Nacional e perdoados todos por Michel Temer, o presidente da República à época. Aquele que indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo. Perdoa a todos. Eu pergunto aos senhores, houve golpe na Bolívia, uma tentativa de golpe? É claro. Levou tanques, armas, soldados, etc., porque não há golpe de Estado sem Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras entrariam nisso? Eu sempre disse que nunca entrariam. Fui professor. A época em que houve 90% pelo menos dos generais tinham ouvido minhas aulas no curso da ICM sobre direito constitucional e defesa da democracia. Então me parece que esse projeto, que hoje até o presidente Lula, ou melhor, os jornais davam ontem esta notícia, admite que se for aprovado no Congresso, ele acha que pode ser feito sem nenhum problema, não vai se opor. Disse ele que pretende que se apure e tal, mas não apoiaria, não desapoiaria uma anistia a eles. Me parece que é um projeto justo, é um projeto que a punição como baderneiro já foi muito além da baderna que fizeram. Punição essa não feita pelo MT, com destruir independências do Congresso, que foi o presidente Michel Temer que perdoou. Se nós compararmos o que houve esta semana na Bolívia, com forças armadas na rua, em debelado golpe, e aqueles sem nenhuma arma, sem nenhum tiro, que houve no dia 8 de janeiro, vocês compreendem por que eu tenho batido desde aquele momento até hoje, que foi uma baderna, mas nunca foi um golpe de Estado, porque sem armas e sem forças armadas, em nenhuma parte do mundo, em nenhum período histórico, em nenhum espaço geográfico, houve golpe de Estado.
Sem Forças Armadas é impossível haver golpe de Estado. Com todo o respeito que eu tenho uma admiração com livros escritos pelo ministro Alexandre Moraes, cito constantemente os seus livros, os seus comentários à Constituição, que são um best-seller, em que ele fala que a liberdade de expressão, qualquer cerceamento, é de manifesta inconstitucionalidade nos meios de comunicação. Eu que tenho essa admiração, entretanto, nisto divirjo profundamente da forma como foram eles condenados. E não só ele, porque todos os outros ministros também o acompanharam. Um golpe de Estado sem armas. Um golpe de Estado com um pequeno contingente conseguiu prender a todos, sem dar um tiro. Um golpe de Estado, portanto, a mim, membro da Academia Paulista de História, em livros escritos sobre história, uma das teses acadêmicas para a USP, na época que não havia mestrado, foi o impacto das despesas militares nos orçamentos públicos. Livro esse, quando publicado, prefalhado pelo Roberto Campos, o avô. E eu que, enfim, com 17 anos de idade, ganhei um prêmio para a História de São Paulo, pegando o segundo lugar universitário, sendo ainda estudante do ensino médio e, portanto, um amante da história. Nunca, em toda a história que eu sempre estudei, nos livros de história que eu escrevi, houve um golpe de Estado sem Forças Armadas, um golpe de Estado sem armas. E essa é a razão pela qual, com todo o respeito que eu tenho pelos ministros do Supremo, e principalmente pelo Alexandre, com quem participei de bancas de doutoramento, escrevemos livros, somos acadêmicos na Academia Paulista de Letras Jurídicas juntos, cito os seus livros constantemente nos meus escritos, com toda a admiração que tenho, mas nesse ponto diverjo profundamente. Basta comparar o que houve na Bolívia, com Forças Armadas na rua, nesta tentativa de golpe, e o que houve na Baderna, do dia 8, em que seria impossível um golpe de Estado, porque nenhuma daquelas pessoas estava armada. Opinião desse velho, cada vez mais um professor universitário que se sente marginalizado das interpretações do direito constitucional que hoje são dadas no Brasil de 2024. Que aula, hein? Que aula. Ele falou que ele se sente marginalizado pelas decisões, que elogiou o ministro e falou que cita os seus livros. E que, na verdade, os livros do Moraes é bom mesmo. E eu não estou aqui fazendo propaganda, não. São bons mesmo. Só que o que ele escreve no livro lá é isso mesmo. Mas só que o que ele faz é diferente do que ele escreve. Vocês entenderam? Me responde aí. Esse senhor aqui, ele é ligado a algum partido político? Você acha? Esse senhor, na idade que ele diz que é velho, cada vez mais velho, palavra dele, você acha que esse cara está querendo aparecer? Você acha que ele quer lacrar, esse homem? Quer não, pessoal. Quer não. Esse homem ele está com pena daqueles pobres coitados lá, que Bolsonaro mesmo disse, de tomar 17 anos. São baderneiros? São mesmo. Talvez algum também, pessoal, bolsonarista, talvez, no momento da raiva ali, pode ter quebrado alguma coisa, um vidro, sei lá o quê. Não tem problema. Quebrou. Mas paga no limite. No limite, a proporcionalidade. Ele está falando da Bolívia. A Bolívia lá estão falando que foi uma armadilha e tal, mas ele não está considerando isso, vamos dizer assim. Ele quer dizer, ele não é que ele está falando que isso foi verdade ou mentira. Ele está querendo dizer o seguinte, que o general chegou na frente do palácio com tanques. Ele não está aqui discutindo se é verdade, se é mentira, se houve acordo. Ele diz que aquilo lá é o modelo de um golpe. Tá certo, é isso mesmo.
o golpe com tanques, com soldados armados, etc. e tal, e eles cercaram todos os prédios públicos. Qual prédio público que estava cercado? Hein? Do país, do Brasil todo, no dia 8 de janeiro. São Paulo tinha? Rio de Janeiro tinha? Qual? Aonde? Entendeu, pessoal? Ah, foi pego com bolinha de gude. Você acredita que tem isso? No processo tem lá, bolinha de gude. Ah, foi pego com canivete. Eu me sinto vergonha de dizer que queria dar um golpe no nosso país com canivete. Aí também, né, já está parecendo a caça da mãe Joana, com toda desculpa aí as Joanas, viu? Você entendeu, pessoal? Então, esse professor acaba de dar uma aula no Moraes. Se fosse eu, teria vergonha, Moraes. Por isso que eu digo, pessoal, há sim a possibilidade de anistia para esses presos. Você acabou de ver, de vergonha, né? De vergonha. Há sim a possibilidade do Bolsonaro disputar as eleições em 2026. Pode escrever o que eu estou falando. Pessoas renomadas, pessoal, como este senhor, professor universitário, falou que já fez diversos trabalhos com o ministro Alexandre de Moraes, que o respeita muito mais. E, de certa forma, pessoal, o Moraes, ele é um cara inteligente mesmo. A gente tem que admitir que ele é inteligente. Só que quando ele chegou no Supremo Tribunal Federal, ele foi promotor de justiça, né, foi advogado também. Quando ele chegou no Supremo, pessoal, ele mudou o ministro. Ele não é mais o mesmo, né? Ele não é mais o mesmo. Eu queria que ele escrevesse um livro de agora para frente, que os dele até agora são bons mesmo. Inclusive, eu já li alguns quando eu estava estudando e tal, eu li, e são bons mesmo. Agora, eu queria que ele escrevesse mais um. Para ver se o que ele escreve agora, pessoal, o que ele escreve agora se condiz com o que ele faz. Porque o que ele escreveu nos livros dele, lá, e que, repito, são bons, ele faz diferente, pessoal. Parece que são duas pessoas. Parece que lá alguém escreveu para ele e ele só colocou o nome, né? Vamos dizer assim, né? e ele faz diferente. Não sei, pessoal, o que aconteceu com esse homem. O professor lembrou uma coisa muito interessante, né? Olha o que o professor falou. Que os petistas fizeram o mesmo e foram perdoados pelo Temer. O Temer colocou o Moraes lá e ele não perdoa quem fez aquilo. Olha que interessante, né? Que interessante aí o professor lembrou, né? Gostei muito da fala desse professor, não agrediu ninguém, falou exatamente, muito correto, sábio nas suas palavras, e que outros venham a público, pessoal, e deixem o medo de lado, porque tem que ter coragem também, até mesmo para elogiar esses homens, tem que ter coragem, porque pensa diferente. E eu espero que o ministro ele volte atrás, né? Ele volte atrás aí e dá liberdade para essas pessoas. Ele e os outros, né? Porque ele sozinho ele não vai conseguir fazer. Né? Tem que jogar para o plenário. Ou se o Congresso Nacional anistiar, que eles não interfiram numa decisão do Congresso. Porque ele disse em alto e bom som essa semana que se o Congresso decidir pela anistia, quem dá a palavra final é o Supremo Tribunal Federal. Curta, pessoal, compartilha. Forte abraço.